Tudo é possível para quem crê. Dr. Jim Richards. Se pudermos crer, todas as coisas nos serão possíveis. Esta não é uma afirmação frívola, é uma promessa de Deus. Quando exercemos fé, podemos receber todas as promessas de Deus. Crer é o único requisito. Marcos 19, de 14 a 32, conta a história de um homem que trouxe seu filho a Jesus para ser liberto de um demônio. Bem, este homem deve ter tido alguma esperança de que Jesus poderia curar o seu filho, porque ele se deu ao trabalho de trazer o seu filho a Jesus. Os discípulos tentaram, sem sucesso, expulsar o demônio do menino. Sem dúvida, os esforços mal-sucedidos dos discípulos fizeram com que a fé do pai vacilasse ainda mais. Quando o demônio no menino viu Jesus, o demônio jogou o menino no chão, fazendo-o espumar pela boca. O demônio estava fazendo um último esforço para destruir o que restava da fé do pai. Jesus, porém, não cometeu o mesmo erro que os discípulos cometeram. Os discípulos tentaram expulsar o demônio do menino sem primeiro lidar com a incredulidade do pai do menino. Creio que Jesus estava se dirigindo ao pai do menino e não aos discípulos, quando disse, ó geração incrédula. Marcos 9,19. O menino exibia sinais de possessão demoníaca há anos. O pai viu seu filho se atirar no fogo e na água enquanto o demônio tentava destruir o menino. O pai teve que resgatar o filho do afogamento, lutando contra o poder demoníaco que buscava levar o menino ao suicídio. Sem dúvida, quando as convulsões começaram, o pai deve ter orado fervorosamente a Deus para curar o seu filho. Contudo, com o passar do tempo e como as convulsões continuassem, o pai provavelmente fez o que muitos de nós fazemos hoje. Adotou uma teologia que diz que Deus deve ter enviado a doença. Mas quando o pai ouviu que um homem de Nazaré estava pregando sobre o reino de Deus, curando os enfermos e expulsando demônios, sua esperança foi reavivada. Contudo, a incredulidade do pai impôs limitações ao que Deus poderia fazer por seu filho. E assim, a primeira tentativa de libertação não teve sucesso. O homem veio a Jesus porque tinha ouvido falar das obras poderosas que Jesus fez em todos os lugares por onde ele foi. Os olhos cegos foram abertos, os ouvidos surdos puderam ouvir, os mudos puderam falar, membros atrofiados foram curados, leprosos foram purificados e, sim, demônios foram expulsos. Este homem sabia muito bem que Jesus tinha feito todas essas coisas pelos outros, mas quando se tratava da sua própria situação, ele tinha dificuldade em crer que Jesus pudesse fazer isso por ele nas suas circunstâncias. Embora o menino estivesse no meio de uma convulsão grave, Jesus primeiro se voltou para o pai do menino. Ele primeiro teve que identificar e remover as limitações que a incredulidade do pai havia causado. A tensão deve ter enchido o ar enquanto Jesus questionava calmamente o homem, enquanto seu filho se contorcia no chão em meio a uma convulsão violenta. Em seu desespero, o pai falou, e suas palavras definiram claramente o problema. Se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Marcos 9:22. Este pai estava obviamente confuso. Ele achava que Jesus tinha que decidir ou concordar em ajudar nessa situação. Ele sabia que Jesus poderia curar, mas não tinha certeza se o faria desta vez. Assim como muitos cristãos hoje, ele estava esperando que Deus decidisse agir em seu favor, enquanto Deus esperava que sua fé estivesse alinhada com a palavra.
Jesus colocou a responsabilidade exatamente onde ela pertencia. Se tu podes, tudo é possível para aquele que crê. Jesus estava dizendo ao homem: estou disposto, mas minha disposição não curará seu filho, a menos que você creia que sou capaz de trabalhar em sua circunstância. É mais ou menos como uma pessoa doente que vai a um culto de cura pensando: não vai doer, mas sem qualquer fé real de que a cura funciona ou, se funciona, sem acreditar que possa funcionar para ela. Ela gostaria de acreditar na cura ou não estaria lá, mas ela é basicamente uma pessoa incrédula. Nas minhas cruzadas, muitas vezes vejo pessoas curadas de doenças graves que provavelmente nunca viverão para Deus. No início, isso me chateou. A autojustificação surgiria em mim e diria: essas pessoas não merecem ser curadas. Conheço muitas pessoas boas que deveriam ser curadas em vez dessas pessoas. A única diferença entre as pessoas boas que não estavam sendo curadas e as pessoas não regeneradas que estavam sendo curadas estavam no nível da sua fé. Aqueles que foram curados certamente não depositavam nenhuma esperança na sua justiça pessoal, uma vez que não a tinham. Mas eles acreditavam que a cura era real e que poderia funcionar para eles. Aqueles que não foram curados podem ter desejado muito a cura, mas talvez se sentissem indignos. De qualquer forma, duvidavam que Deus faria isso por eles. A questão não é: Deus é capaz? A questão é: Ele fará isso por mim? As pessoas religiosas admitem que Deus pode fazer qualquer coisa, mas não acreditam que Ele fará isso por elas. Essa é uma limitação que eles colocam em Deus, e isso vem de seus sentimentos de indignidade, medo do fracasso ou de uma série de outras atitudes negativas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação que não fosse comum ao homem. Em outras palavras, você e sua situação não são exceções à palavra. O diabo gostaria que cada um de nós acreditasse que há algo tão único em nossa situação particular que as promessas de Deus, de alguma forma, não se aplicam a nós. O diabo gosta de apontar falhas em nossas vidas e depois nos dizer que não podemos reivindicar as promessas de Deus por causa delas. Muitos de nós chegamos a acreditar que Deus pode cumprir suas promessas, mas, em nosso caso particular, Ele não está disposto. Esta conclusão é totalmente antibíblica. A palavra diz que Ele não faz acepção de pessoas. Não há exceções. Atos 10:34.